Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa minha aula, onde eu, Alcione Bastos, médica sexóloga, analista junguiana, e o Dr. Robson Girardello. Olá, Robson. Olá a todas, todos e todes. Então, nós hoje vamos falar sobre intoxicação eletrônica e dependência digital. E para a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou convidar você para perceber o que foi que fez você vir assistir essa aula hoje. O que foi que lhe motivou? Talvez o nome, esse tema, talvez o canal de mídia onde você viu veiculado, talvez os profissionais. Bom, o que importa é que você está aqui, você é muito importante para nós. E nós queremos convidar você a prestar atenção a esse tema que é demasiado importante. Estamos vivendo num momento em que todos nós estamos sendo sugados, sim, sugados, consumidos por atenção, informação. Cada vez mais, cada hora que passa, uma novidade, uma informação diferente, uma mudança. Estamos em momentos de mudança de paradigma. Vivíamos numa sociedade que era a sociedade da disciplina, onde a tônica era o negativismo, a repressão, o não pode. E com isso, as pessoas começaram a reprimir sentimentos, atitudes. Elas começaram a desenvolver, por conta disso, enfermidades. Porque as enfermidades acompanham as mudanças que ocorrem na nossa sociedade. Assim, vivíamos numa sociedade em que a disciplina era o mais importante. As instituições ditavam suas normas e nós simplesmente obedecíamos da forma que podíamos. E se não podíamos, ou enlouquecíamos, ou virávamos delinquentes, porque era muito difícil viver numa sociedade em que o não era a principal palavra. E parte dessas enfermidades não desapareceram, porém, elas foram tomando outras configurações, porque hoje, na pós-modernidade, inaugurou-se uma outra perspectiva, uma outra era. A sociedade está vivendo sob a égide do desempenho. E o que seria isso, Alcione? Esse desempenho desenfreado. Antes, nós não éramos funcionários, não produzíamos para nós mesmos. Em geral, a gente trabalhava para outras pessoas. Porém, com essa sociedade do desempenho, nós passamos a ser autores, produtores, pessoas responsáveis, únicas pelo nosso próprio desempenho. E com isso, a gente começou a inaugurar novas enfermidades. Assim, começaram a surgir nomes como depressão, ansiedade, fobias, pânico, síndrome da personalidade limítrofe, síndrome do burnout. Nós estamos sendo consumidos. Afora tudo isso, ainda estamos enfrentando uma guerra contra um vírus invisível. Estamos cansados todos, de acordo com o filósofo Byung-Chul Han, um sul-coreano que mora na Alemanha e que tem uma produção literária bastante ampla. Nós somos a sociedade do cansaço, da transparência, do cansaço, do desempenho,
do excesso de produtividade. E por isso que nós estamos consumidos, desenvolvendo esse tipo de enfermidade. Por conta de todas essas situações que estamos vivendo, afora, para além disso, com uma pandemia que se arrasta, que não termina nunca, nós estamos muito preocupados com a saúde mental das pessoas. As pessoas que são profissionais de saúde, principalmente, as pessoas que atendem pessoas, estão recebendo cada dia mais pessoas com diversos tipos de enfermidades novas. Os nomes são novos. A forma como a gente lida com essas situações são novas. Mas as emoções são as mesmas. As emoções são todas as mesmas, basicamente. E eu vou lançar aqui para o meu colega Robson, psicólogo, analista junguiano também e sexólogo, para que ele também possa falar um pouco para a gente o que é que ele tem percebido de mudança, principalmente com relação às enfermidades, aos transtornos, à dor das pessoas que estão cansadas. Robson, por favor, fale alguma coisa que traga para a gente um pouco menos de cansaço. Obrigada, Shane. Não sei se eu vou conseguir aliviar o cansaço nesse momento, né? Mas talvez a gente consiga conversar e entender que essa sensação de que só eu estou cansado ou cansada não é uma realidade, né? Quando você falou do Byung-Chul Han, e a gente tem olhado para esse aspecto da realidade, onde se tinha uma ideia de que trabalhar em casa, de que ficar em home office seria sempre um processo maravilhoso, onde poder fazer muita coisa pelo virtual permitiria mais tempo com a família, por exemplo. E na realidade o que acontece é que existe uma falsa aproximação, mas onde a gente está o tempo todo em prol de alguma função social ou função de trabalho, né? A gente tem um discurso hoje que diz que nós estamos o tempo... que toda derrota que a gente tem, ela é pessoal. Então, tudo que eu preciso construir o tempo todo. A gente não para em nenhum momento, a gente está conectado o tempo todo. Muitas vezes, com o uso do WhatsApp e das ferramentas virtuais, a gente sequer está conseguindo achar o limite entre o que é vida pessoal, vida de trabalho, o quanto eu preciso produzir no meu trabalho, mas o quanto eu consigo dar afeto para minha família, e uma sobrecarga de cobranças de todos os lados, mas que são internalizadas como cobranças pessoais. Então, tem todo um processo sociocultural e econômico que vai influenciando a forma como a gente lida com todas as nossas questões emocionais e afetivas, que criam essa sobrecarga, esse cansaço, que, como você falou, vão aparecer com algumas doenças que têm, né, esses nomes mais novos, porque o diagnóstico tem a ver com essa situação que a gente vive. Então, uma ansiedade extrema, a síndrome de burnout, que é esse excesso de trabalho onde eu perco todas as barreiras entre o que eu dou conta dentro do trabalho e mesmo fora dele, e parece que nada mais faz sentido. Todo o quadro de depressão, que é uma sensação de impotência, de incapacidade, de afundamento, né, em tudo aquilo que eu estou sentindo de mais negativo. Então, tem um rol de doenças que elas estão dentro desse contexto da nossa contemporaneidade e que parecem se agravar muito com o virtual e com a pandemia. Tem um olhar aí interessante, trazendo o próprio Byung-Chul Han, né, que você falou, e um paralelo dele com o Zizek, que é um esloveno também radicado em Londres, que eles fazem até algumas conversas nos livros e nos textos de um com o outro, onde, apesar de ambos serem filósofos, eles falam muito da questão psíquica, que a gente precisa entender, né, que a psicologia e a filosofia têm aí uma história em conjunto, sempre em paralelo, mas tanto um quanto o outro trazem o aspecto político e econômico de toda a situação que já vinha antes da pandemia, né, e que se agrava com a pandemia.
Então, por que falar de político econômico? Porque a gente, às vezes, tenta não pensar na política, mas tudo que acontece à nossa volta, no mundo, no nosso país, na nossa cidade, tem um aspecto social que é também político e tem uma relação econômica local e mundial que, com a pandemia, ficou mais evidente. Então, muitas ideias de segurança que a gente tinha se perdem nesse momento da pandemia, porque a gente entra em processos de insegurança financeira, alimentar, social, e com isso a gente ainda tem um agravante que é esse enfrentar a morte constantemente, que é a ideia que o Covid nos traz. Então, tudo isso tem uma tendência maior a agravar os quadros, especialmente de ansiedade e depressão. Então, por que eles falam nesse sentido? A gente não começou uma crise na pandemia, né? E isso é um olhar importante. A gente tem crises cíclicas e desde 2018 a gente está num ciclo de crise que está ali entre pequenos altos e muitos baixos, tentando se achar na nossa sociedade. De uma crise econômica, de uma crise mundial econômica e não só local. E com a pandemia do coronavírus, ela se agrava drasticamente, trazendo, então, mais aspectos para o nosso dia a dia e um afundamento, então, disso que a gente já estava vivendo com a questão social, real, mas com o virtual. Aí é o complicador, porque no mundo onde tudo está globalizado, onde eu tenho acesso constante à informação, a ponto de eu não conseguir mais saber sequer qual informação é real e qual informação não é, quantas ansiedades são geradas nesse processo daquilo que eu perco o controle. Então, a minha experiência hoje, dos últimos 2 anos principalmente de consultório, que é logo próximo à pandemia e com ela, e especialmente pós-pandemia, tem sim um agravamento desses quadros, especialmente de ansiedade. Né? E acredito que você pode falar um pouquinho também do que você tem visto na clínica, né, Alcione? Sim. Pois é, né, Robson? A gente traz esse tema tão importante porque não apenas os profissionais de saúde que atendem pessoas estão recebendo quadros de pessoas com transtornos de ansiedade, com burnout, com a depressão, não é? Um entristecimento, não é? Que a gente termina nem sabendo de onde vem. Mas a gente vê entre os próprios profissionais. Eu atendo profissionais de saúde, tá? E a gente percebe que os próprios profissionais de saúde que atendem pessoas também estão sofrendo, porque eles estão atendendo online. As pessoas estão no home office e estão o tempo inteiro olhando telas. E a gente sabe que a diminuição do vínculo afetivo, a diminuição do toque, a diminuição da construção real das relações, ela vai realmente fazer com que a gente se distancie um pouco do que é a gente mesmo. Então, você termina ficando com N relações em redes sociais, você termina superficializando até os seus relacionamentos pessoais. Por exemplo, um profissional de saúde hoje, ele tem que trabalhar, ele não pode parar de atender, e a família dele está carente. Está precisando da atenção dele enquanto ele está atendendo pessoas. A família dele pode estar em depressão. Um filho, uma filha, um cônjuge, uma mãe, um pai internados. Então, a gente está realmente numa situação muito delicada e, por conta disso, Robson, a gente precisa, nós que estudamos, que sabemos que isso não é apenas algo que vem nem da pandemia, nem por conta da dependência com os equipamentos eletrônicos, mas sim, é uma construção que vem se dando, tá? E a gente precisa ter, pelo menos, vislumbrar uma luz no fim do túnel. Por isso que eu acho importante que a gente promova esse tipo de atividade, de evento, e por isso que eu já lanço aqui o desafio para quem está nos assistindo, para que consiga ver até o fim a minha aula, sem parar, sem dar o pause. Como é que você está agora? Como é que está seu corpo agora? Você está sentado, está em pé, está com fone de ouvido, está olhando pelo smartphone, está olhando pelo computador? Tem uma paisagem que você possa olhar, descansar sua vista enquanto você está no home office? Então, são determinadas
situações que a gente se vê enredado e que a gente precisa de ajuda. Então, os profissionais de saúde também estão sendo vítimas dos mesmos transtornos, tá? Não só eles, quanto a família deles, a comunidade pequena da qual ele faz parte. Eu intuo, Robson, que a gente precisa resgatar dentro de nós coisas importantes que foram sendo perdidas e a gente vai abrindo mão por conta, por exemplo, de um excesso de informação e uma informação muito rápida, uma informação que vai trazer para a pessoa aquela outra síndrome que a gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out, que é a sensação que a pessoa tem de estar perdendo oportunidades. Então, ela não quer simplesmente abrir mão de olhar 10 sites, 20 vídeos, 40 redes sociais, 50 vídeos no YouTube e por aí vai, porque em cada grupo do WhatsApp, se a gente for pegar entre nós profissionais de saúde, quantos grupos de WhatsApp nós temos? Eu tenho grupos de profissionais de saúde, eu tenho só de grupos de psicólogos e afins, eu devo ter, Robson, hoje, mais de 30 grupos. E cada um desses grupos mandam videoaulas e outras coisas. Então, a gente realmente está precisando entrar um pouco para dentro de nós e resgatar o que mesmo importa para mim nesse momento. O que mesmo eu posso ganhar de bom para o que eu preciso nesse momento da minha vida? O que é que eu posso? Como a gente pode filtrar? Hoje a gente precisa aprender a filtrar. E uma das coisas que eu percebo e que eu vi, e tem também, o Bichurran traz, chama a atenção para a dificuldade que as pessoas têm de contemplar. Porque quando você contempla, você tem a capacidade de sair de dentro de você e mergulhar nas coisas. E esse mergulho mais profundo em determinadas coisas que importam, como a beleza não a beleza estética, mas o que é belo para você, seja o som de algo da natureza, seja você contemplar, por exemplo, animais, ou você contemplar, por exemplo, famílias brincando, ou seu filho fazendo alguma atividade, ou seu parceiro, ou sua parceira em alguma atividade. Então, a gente parece que perdeu um pouco a capacidade de contemplação, porque esse excesso de informação leva a gente para atomização, explode em fragmentos de informações que não preenchem e vão levar, por sua vez, a uma fome interna. Eu tenho usado muito essa metáfora da fome. A fome por cada vez ter que corresponder, ter que fazer, ter que ver, ter que responder, ter que atender, ter que produzir, ter que escrever, ter que ouvir, ter que ler, cada vez mais e mais e mais, até a exaustão. Então, uma das coisas que o próprio Bichurran e outros atores trazem, que, por exemplo, o burnout seria você se queimar, se consumir. Você se consumiu e você não tem mais energia, porque você consumiu toda a sua energia. Na depressão, ele também traz, semelhante a isso, como se você fica cansado de ser você mesmo. Você fica cansado de ter e ser você o tempo inteiro. Então, quando você pode se permitir mergulhar no outro, na outra coisa, seja a natureza, seja uma atividade que você goste de fazer,
você tem talvez a chance de você perder um pouco essa atomização, essa fragmentação. Ele fala também sobre nós hoje temos uma quase tendência a sermos multitarefa. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele traz, Robson, é que a multitarefa, ao contrário do que muitos profissionais, inclusive pessoas não só de saúde, mas pessoas que trabalham, por exemplo, na área da economia, das finanças, da organizacional, eu percebo, assim, falas do tipo que multitarefa é quase como se fosse uma evolução natural do homem. E ele traz a gente para raciocinar que a multitarefa faz a gente se igualar ao animal selvagem. Porque o animal selvagem, ele não tem condição de se dedicar a uma única atividade. Ele tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor dele para ele não ser devorado. E parece que a gente está virando selvagem. Essa selvageria consome a gente. E aí, Robson, eu vou trazer, para finalizar minha fala, eu vou deixar o gancho para as 2 próximas mini-aulas que nós vamos fazer, onde a gente vai trazer exatamente a situação. Esses animais selvagens, ele traz, por exemplo, que não podem nem comer em paz, nem copular em paz. Não tem como parar para se dedicar ao ato de se alimentar, como algo, por exemplo, sagrado. Assim como a atividade sexual, como se a gente estivesse perdendo a conexão com algo maior dentro de nós. E é esse algo maior dentro de nós que eu quero convidar as pessoas para, juntamente com a gente, nas nossas próximas mini-aulas, onde vamos falar sobre compulsões, transtornos alimentares de imagem e também sexuais e de vícios outros, para que a gente possa ir aprofundando esse tema tão importante, Robson. E aí eu queria que você falasse uma coisa que você, nas nossas conversas, me disse como tudo está interligado com a intoxicação eletrônica. Então, eu vou devolver a fala para você, para que você finalize amarrando esses temas que a gente vai desenvolver nas nossas próximas mini-aulas, para que todas as pessoas já tenham um pouco o gostinho do que pode vir por aí, rolando. E me despedir também, né, das pessoas e agradecer a presença, agradecer imensamente a presença de todas e todos aqui, e eu gostaria de passar para você falar um pouquinho sobre isso que eu achei muito bacana. Então, a gente vem, como a gente estava falando, no processo antes ainda da pandemia, desde os anos 90, entrando nessa questão cada vez mais virtualizada, e que nos últimos 5, 10 anos teve uma explosão, né? A gente teve um crescimento gigantesco de tecnologias, e aí tem vários debates nessas questões políticas, filosóficas e científicas, inclusive de saúde, porque, teoricamente, a tecnologia deveria ser pensada para que nós, seres humanos, tivéssemos mais qualidade de trabalho e mais tempo de descanso. E o que a gente percebe é que nós não estamos trabalhando menos, e nós não estamos descansando mais. E nós não estamos, né, como você bem colocou ali que o Bichon traz, a gente não está tendo tempo de parar para olhar uma paisagem. Né? As paisagens estão todas aqui, no mundinho virtual, que a gente está olhando enquanto come, a gente está sempre vendo alguma coisa, acompanhando alguma coisa, e a gente perde os contatos. Os contatos locais, né? O contato real, o contato da proximidade. Essa ideia das timelines infinitas, de uma notificação que acontece o tempo todo, tem muitas coisas que nos chamam para a tecnologia, porque a tecnologia também virou um modo de que todo o capital funcione e que gere finanças para alguém.
Então, tudo isso que envolve, o que faz com que a gente entre nesse ciclo animalesco de ter que estar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, é o que vai trazendo feridas para a nossa alma. Então, entender como isso funciona, entender que aqui a gente não está falando que a tecnologia é uma desgraça, mas a gente está dizendo que a tecnologia deveria ter um potencial para a humanidade e que ela é utilizada de uma maneira inadequada, tanto por quem comanda a tecnologia de um lado, quanto para quem é o usuário do lado de cada tecnologia. Então a gente começa a entrar em formatos com a tecnologia que podem se tornar cada vez mais compulsivos e até vícios, dependendo do que eu consigo ter de consciência ou não sobre esse meu uso tecnológico. Então, quando a gente fala dessas intoxicações, né, como você mesmo falou, tudo perpassa a intoxicação digital. Por quê? Porque, como você mesmo falou, tem uma fome constante. Se eu tenho uma fome insaciável, eu tenho uma fome insaciável de informações infinitas, que estão na palma da minha mão. Eu tenho uma fome insaciável de ver possibilidades de sexualidade, de sexo, de desejo, de pornografia, que estão na palma da minha mão. Eu vejo uma infinidade de possibilidades de dietas da moda, que estão na palma da minha mão. Eu vejo um modo de eu ficar cada vez melhor nessa minha imagem virtual, mas que pode me gerar conflitos com a minha imagem real. Eu fico vendo a felicidade de todo mundo nas redes sociais, que conflita com uma infelicidade que eu posso sentir em alguns momentos. Então, tem vários rituais que a gente deixa de fazer no real e faz no virtual, que não são essa contemplação, nem com o outro, com a outra pessoa, nem com as coisas à nossa volta, e muitas vezes nem com nós mesmos. Então tem um poder hipnótico desse mundo virtual que faz com que a gente possa acreditar que lá dentro está melhor do que aqui fora. E neste momento, mais ainda. Então tem muitas possibilidades de como certos vícios e compulsões são agravados com esse virtual e que a gente vai tentar falar um pouquinho mais aí nas próximas 2 aulas, né? Uma das coisas, inclusive, que a gente comentou é a questão de jogos eletrônicos. Que, se a gente for olhar, está em pauta desde que os jogos eletrônicos foram inventados, lá nos tempos do Atari famoso, e que vem acompanhando a sequência, porque muitas vezes jovens e até pessoas adultas ficam muito tempo nos jogos. Mas hoje também nós temos jogos eletrônicos que tendem ao infinito. Então, essa coisa de que tudo no virtual tende a uma linha do tempo infinita, a uma possibilidade de infinitude, que aí a gente até pode ver se, né, numa discussão mais profunda, se existe um paralelo com os nossos desejos de sermos seres infinitos. Bom, mas isso a gente está programando para o curso que a gente vai fazer, né? Então, não vamos adiantar muito, porque a gente tem essa programação que a gente fez para que todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje possam provar um pouco desse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho para as pessoas, né, profissionais e não profissionais, interessados e estudiosos na área. Então, a gente convida, né, a todas, todos e todes para permanecerem e assistirem a 2ª aula, onde a gente vai falar sobre os transtornos alimentares e as distorções de imagem, e para a 3ª aula, onde vai ser falado sobre a pornografia, os jogos eletrônicos e o quanto isso pode se transformar em vício, em dependência, e mais algumas outras coisas que a gente está programando bacana para falar, independente do nosso curso que a gente está também, né, fazendo, preparando com muito e muito zelo e carinho para todas e todos. Então, gente, agradecer a presença de vocês mais uma vez, tá? Então, se você gostou e você tem alguma dúvida, por favor, pode comentar, pode mandar perguntas também para a gente, para que a gente possa, nas nossas próximas, né, conversas, a gente está talvez tirando essas dúvidas. Agradeço a todas as pessoas que ficaram até agora, Alcione, por essa parceria maravilhosa. Assistam aí as próximas mini-aulas e em breve a gente se vê de novo. Até logo.